Idolatria pode envolver a adoração e culto a imagens, estátuas ou qualquer objeto considerado representação de uma divindade ou ser supremo, e isso pode incluir fazer oferendas, orar ou realizar rituais aos ídolos. Assim, a idolatria pode ser entendida como a substituição de Deus por algo ou alguém criado pelo homem, desviando de Deus o centro da adoração e devoção. Mas a idolatria vai além de religião, porque muitas pessoas que se reconhecem temente a Deus acabam destruindo suas vidas por seguirem exemplos ou princípios de pessoas que admiram. E isso é mais comum do que você pode imaginar. Você já parou para pensar qual é o motivo das propagandas geralmente envolver pessoas famosas? Isso ocorre porque as pessoas tendem a fazer associações das marcas aos sentimentos que elas têm pelos famosos. Ou seja, nas propagandas, quando algum famoso inspira confiança ou qualquer outro sentimento nas pessoas, geralmente esses sentimentos são associados às marcas envolvidas. Então as pessoas, principalmente as que acompanham de perto os famosos, tendem a aplicar confiança em produtos dos quais nunca ouviram falar antes, somente pelo fato de estar associado a algum famoso. E que implicações negativas isso pode ter na vida das pessoas? Geralmente, quem é facilmente influenciado por essas situações também acaba imitando atitudes que podem prejudicar as suas vidas. Muitos acabam destruindo suas famílias pela prática de traições, porque foi influenciado por algum famoso que também pratica a traição. Alguns acabam forçando estilos de vida que não cabem em seus orçamentos, e outros cometem atitudes aparentemente inofensivas, como a corrupção, a mentira e outros atos desalinhados com princípios bíblicos, o que cedo ou tarde acabam prejudicando as pessoas. A traição, por exemplo, pode causar brigas, separações, e isso desestrutura muitas famílias no mundo todo. E as crianças dessas relações geralmente crescem com algum problema de personalidade que pode afetar não só a ela, mas também as pessoas ao seu redor. Porque muitas das pessoas que convivem com os adultos problemáticos que um dia foram crianças traumatizadas, também passam a praticar seus maus exemplos. Então, de algo que parece comum para muitas pessoas, como a traição entre cônjuges, por exemplo, pode resultar em grandes problemas para toda a sociedade. Mas o que a Bíblia fala sobre idolatria? Em Êxodo está escrito: "Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você ídolos, nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que está debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Javé Deus, sou um Deus ciumento." Em Deuteronômio está escrito: "Prestem atenção em si mesmos. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Javé lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, não se pervertam, fazendo para vocês imagem esculpida em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher, imagem de animal terrestre, de pássaro que voa no céu, de réptil que rasteja sobre a terra, ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sob a terra. Levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé, seu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu." Para explicar essa parte com outras palavras, Deus disse o seguinte: "Não há por que ser criada alguma representação minha, de forma nenhuma, porque a minha forma real não foi apresentada a ninguém, e também não há de ser criada nenhuma estátua, qualquer que seja a forma, para ser adorada como um Deus, pois tudo o que há na terra foi criada por mim em benefício de todos." Em Salmos também encontramos relatos sobre idolatria. Os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não tocam, têm pés e não andam, sua garganta não tem voz. Aqueles que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Essa parte nos revela a necessidade psíquica que muitos seres humanos têm em atribuir poder a algo que nada pode fazer nem por elas mesmas, como foi o caso do bezerro de ouro criado no tempo de Moisés, e o caso de muitas estátuas de todos os tipos que são criadas hoje em dia, que acabam desviando as pessoas do Criador. Para evitar isso, São Paulo, apóstolo de Jesus, aconselha em sua carta aos Coríntios: "Por isso, amados, fujam da idolatria." Paulo deu esse conselho por conhecer as Escrituras e saber que a idolatria afasta as pessoas da fonte de sabedoria, de justiça, de paz e de vida, que é Deus.
Mas a idolatria é muito mais do que podemos imaginar, porque ela é algo que, além de provocar ciúmes em Deus, também é abominável para ele. Podemos ver isso em Ezequiel. Então ele me levou até a porta de entrada e eu vi que havia um furo na parede. Ele me disse: criatura humana, abra um buraco na parede. Abri um buraco na parede e vi uma porta. Ele me disse: entre para ver as abominações que eles praticam aí. Entrei e vi imagens com formato de toda espécie de répteis e animais nojentos. Todos os ídolos imundos da casa de Israel gravados nas 4 paredes. Isso quer dizer que Deus é um ditador, que quer que tudo seja do jeito dele? Para responder essa pergunta, veja o que está escrito em Isaías. Lembrem-se das coisas há muito tempo passadas, pois eu sou Deus e não existe outro. Eu sou Deus e não existe outro igual a mim. Eu anuncio desde o começo aquilo que acontecerá depois. Desde o passado eu já falava aquilo que ainda não havia acontecido. Ou seja, Deus conhece o futuro e também todas as nossas intenções. Não importa o quanto alguém engane ou minta para o seu próximo. Para Deus tudo está claro e diante dos olhos dele. E quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você terá a percepção de toda má intenção, mesmo que elas estejam ocultas aos olhos da maioria das pessoas. Por experiência própria, eu percebi que Deus ouve nossos pensamentos. É tanto que eu costumo orar em pensamentos e a Bíblia também traz relatos sobre isso. Em Salmos está escrito: Javé, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não chegou à língua e tu, Javé, a conheces inteira. Então a resposta sobre ser ditador ou não é não. Deus não é ditador. Ele nos dá orientações porque sabe do futuro. Ele sabe o que é bom para todos e qual pode ser a melhor vida que cada um de nós podemos ter. E é isso que Ele quer. Mas mesmo assim Ele permite que todos nós façamos tudo o que queremos. Por não ser ditador, Ele não obriga ninguém a fazer o que é certo. E é por isso que existem tantas injustiças e sofrimento no mundo. Mas as injustiças vão durar para sempre? A decisão de fazer o que é certo ou errado está nas mãos de cada um de nós. Mas um dia não vai mais existir joio. Como diz a Bíblia em Mateus, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifadores: Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo no meu celeiro. Em outras palavras, essa parábola quer dizer que Deus é tão justo que, mesmo que abomine a injustiça, permite que injustos vivam entre os justos, para que os justos não sejam confundidos com injustos e todos tenham a oportunidade de serem salvos, mesmo que isso signifique o sofrimento temporário das pessoas justas. Mas na parábola das virgens, Jesus também diz: Naquele dia, o reino do céu será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo e as outras 5 eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando! Saiam ao seu encontro. Então as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes: Deem um pouco de óleo para nós, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim,
chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu: Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia nem a hora. O que essa parábola nos diz? Entre as muitas informações que ela nos passa, ela reforça a parábola do joio e do trigo, que deixa claro que bons e maus convivem temporariamente para que todos tenham a oportunidade de se achegar a Deus, mas também afirma que depende de cada um de nós zelar pela salvação. Ou seja, cabe a cada um de nós fazer o que é certo, de praticar a justiça e a verdade, porque no tempo estabelecido, que só Deus sabe, tudo será resolvido e não haverá mais o mal, não haverá mais sofrimento. Ou seja, não haverá mais pessoas dispostas a causar o sofrimento do seu próximo, como trair, enganar, subornar, extorquir, chantagear, mentir, roubar, matar e por aí vai. Por tudo isso é importante estar atento à idolatria, pois ela acaba desorientando e afastando as pessoas de Deus, levando elas para caminhos que parecem inofensivos, mas que podem causar a destruição da família, da vida profissional e pessoal. E Deus, que sabe do passado, do presente e de tudo o que pode acontecer de acordo com cada caminho que você decide trilhar, certamente pode orientar qual é o melhor caminho que você pode trilhar em sua vida. Não é errado torcer por um time ou admirar o trabalho de um artista com bons princípios, mas não é inteligente imitar comportamentos que podem prejudicar ou destruir a sua vida e a sua família. Espero ter te ajudado de alguma forma com este vídeo. Se você gostou, se inscreva, deixe o like e compartilhe para que essa mensagem possa orientar mais pessoas e aproximá-las ainda mais de Deus. Muito obrigado.